Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Eu gostaria de prosseguir no julgamento, para não perdermos esse feeling que já se formou aqui sobre o tema. E aí seguimos e no final, sem intervalo, atendemos no final da sessão e concluímos a sessão. Ministro Luiz Roberto Barroso, como vota Vossa Excelência? Boa noite, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento os ministros Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, os demais colegas. Cumprimento a senhora secretária de plenário, doutora Carmen Lilian Oliveira de Souza. Presidente, não há necessidade de reproduzir detalhes da controvérsia, o debate já vai longo. Nós estamos aqui discutindo uma ação direta de inconstitucionalidade, o que tem por objeto uma resolução do CONAMA de 2018, que dispõe sobre padrões de qualidade do ar. Esta resolução, que é de 2018, reconhecidamente segue orientações da Organização Mundial da Saúde que haviam sido veiculadas em 2005. Portanto, não há dúvida de que nós procuramos seguir os padrões internacionais nessa matéria. A questão que se coloca de plano, presidente, é a da justiciabilidade dessa matéria, da conveniência ou não de o judiciário interferir nesse tema. Como regra geral, e essa é a posição que eu assumo doutrinariamente e assumo aqui no tribunal, em se tratando de temas essencialmente técnicos como esse, a posição do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário em geral deve ser uma posição de deferência. É assim que me parece, sempre que nós estejamos diante de uma questão técnica, seja de transposição de rios, seja de demarcação de terras indígenas feitas por antropólogos, eu acho que, em linha de princípio, nós devemos simplesmente seguir a orientação técnica com algum grau de modéstia judicial, tendo em conta as nossas capacidades institucionais. Nós somos treinados em direito e não em áreas técnicas específicas. Todavia, eu também defendo que as situações excepcionais em que o Judiciário e, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal pode e deve ter uma atuação mais expansiva são naquelas situações em que estão envolvidas a proteção à democracia ou a proteção a direitos fundamentais. E aqui nós estamos lidando com o direito ao meio ambiente ecologicamente sadio e, mais especificamente, no que diz respeito ao ar que a gente respira e sem o qual nenhum de nós estaria aqui. Portanto, é imprescindível buscar um complexo equilíbrio entre uma certa autocontenção que se impõe em questões essencialmente técnicas e o dever que o tribunal tem de atuar na proteção de direitos fundamentais, mais ainda direitos fundamentais delicados como os que dizem respeito à proteção ambiental. Não vou dissertar sobre o tema da proteção ambiental, já tive a oportunidade de fazê-lo quando nós discutimos o tema do Fundo Nacional do Meio Ambiente e tive a oportunidade de deixar claro que considero que a questão ambiental é uma das questões definidoras do nosso tempo e que, em verdade, vem se adiando as providências importantes nessa matéria, em parte por um negacionismo infundado, porque a quase totalidade dos cientistas advertem para esse problema, e um certo egoísmo geracional. É que, como os impactos ambientais que se produzem hoje só vão gerar as suas consequências negativas na próxima geração, daqui a 25 anos, às vezes daqui a 50 anos, muitas vezes as autoridades políticas, as autoridades governamentais movem-se por valorações de curto prazo, que a política muitas vezes impõe, e adiam, procrastinam essas soluções que são indispensáveis. Portanto, eu gostaria de dizer que, na origem,
esta resolução, como bem anotou a eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia, a quem muito sinceramente cumprimento, na sua origem, esta resolução representou um avanço. E esse é um ponto importante de se registrar. O que ela prevê não é, na minha visão, incompatível com a Constituição. Não há determinações aqui, mesmo no escalonamento da melhoria da qualidade do ar, alguma inconstitucionalidade. Na minha visão, existem problemas nesta resolução, desde a sua origem, em relação àquilo que ela não prevê, como, por exemplo, prazos factíveis para a evolução do tratamento da matéria e, ademais, a tomada de medidas adequadas para o compartilhamento de informações e monitoramento do avanço dessa matéria no espaço brasileiro. Além de eu identificar essas duas omissões que me parecem importantes e que poderiam não ter sido problemáticas se nós tivéssemos avançado nessa matéria. O fato de a lei não ter de a resolução não ter previsto prazos e não ter previsto o monitoramento e as informações, como a mim me parece devesse ter feito, se, não obstante isso, nós tivéssemos avançado nessa matéria, eu não estaria preocupado com essas omissões, mas a verdade é que nós estamos estagnados nessa matéria. E além dessas deficiências, quanto aos prazos, quanto ao monitoramento e quanto à circulação das informações, sobrevieram ainda novas orientações da Organização Mundial da Saúde, na minha visão, reforçando as omissões que eu penso que precisem ser atualizados. De modo, presidente, que o meu voto é no sentido de acompanhar a relatora julgando procedente o pedido, só que eu, pelo princípio da fungibilidade das ações, estou julgando procedente reconhecendo a existência de inconstitucionalidade por omissão e, portanto, estabelecendo o prazo que a mim me parece razoável, com todas as vênias, de 12 meses para que elas sejam sanadas. E, portanto, eu nem divirjo, e apenas, presidente, vou resgatar aqui o dispositivo do voto da eminente ministra Carmen Lúcia, portanto, eu estou julgando procedente o pedido, na verdade, estou conhecendo a ação como ação de inconstitucionalidade por omissão, estou julgando procedente o pedido, e porque estou julgando inconstitucional por omissão parcial, a minha decisão não afeta nada do que já existe, apenas o que deve ser acrescentado à resolução. Eu estou julgando, portanto, procedente o pedido, reconhecendo uma inconstitucionalidade por omissão, e aí seguindo nos termos do voto do dispositivo da relatora, para determinar ao Conselho Nacional do Meio Ambiente que edite norma com suficiente capacidade protetiva do meio ambiente, especialmente no que se refere a prazos a serem atendidos, a providências de fiscalização e controle pelos entes competentes e atualizações em relação à nova orientação da Organização Mundial da Saúde de 2021, no prazo de 12 meses. Eu, presidente, como disse anteriormente, por entender que se chegaria, presidente, a um mesmo resultado prático, a mesma consequência prática, eu me disporia a deliberar com os colegas uma solução que produzisse o mesmo resultado, mas julgando procedente, em parte,
porque eu considero que o que está lá é constitucional, mas eu estou determinando providências futuras e, portanto, eu não estou julgando improcedente. De modo que eu, infelizmente, não tenho conforto de acompanhar a posição do ministro Alexandre de Moraes, que procurava congregar diferentes visões, porque Sua Excelência julga improcedente e eu estou acolhendo o pedido por procedente diante das omissões existentes. De modo que peço que o meu voto seja somado ao da eminente relatora, porque eu produzo o mesmo resultado apenas por um outro fundamento. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Passo agora a palavra à nossa vice-presidente, Sua Excelência, ministra Rosa Weber. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos a todos, em especial a eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia, a quem também cumprimento pelo belo voto apresentado. Cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, senhor Advogado-Geral da União, ministro Bruno Bianco, senhores e as senhoras advogados que ocuparam a tribuna e, com destaque, permitam-me, a doutora Isabel Nogueira de Andrade. Foi uma bela sustentação oral também por ela produzida. A controvérsia constitucional posta, senhor presidente, a este plenário, como está bem claro e definido até aqui, diz com essa resolução 491 de 2018 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que dispõe sobre padrões de qualidade do ar. Essa resolução estabelece, como também já foi devidamente explicitado pela eminente relatora e nos votos que me antecederam, os padrões de qualidade do ar a serem observados pelos entes estatais no desenvolvimento de suas políticas, programas e ações de gestão ambiental mediante padrões intermediários e finais a serem alcançados como política pública de proteção ao meio ambiente e à saúde da população. De início, senhor presidente, de uma forma muito breve, eu relembro que os padrões de qualidade do ar consistem em técnica de gestão formulada pelo CONAMA a partir das diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Essa técnica define os níveis máximos de concentração de poluentes permitidos na atmosfera em nosso país. Considerados, portanto, os parâmetros técnicos identificados pelo consenso médico, são determinados os padrões de qualidade do ar e incorporados no ordenamento jurídico como uma política pública de proteção da saúde da população e da integridade no meio ambiente. E, nesse sentido, a Resolução 491 do CONAMA determina que se cumpram os níveis pretendidos pela OMS, porém indicados por meio de uma meta inicial, designada como padrão intermediário, e o final, correspondente à concentração preconizada pela OMS como protetiva à saúde da população, de forma a permitir sua gradual implementação. Todavia, este sistema institucional, nos termos adotados nesta resolução, não estabelece, do meu ponto de vista, comungando com o voto da eminente relatora a respeito, procedimento adequado e suficiente para a sua consecução. E aqui tenho que destacar, como fez com ênfase a eminente ministra Carmen Lúcia, que não se está em absoluto a falar em retrocesso no que tange à política pública adotada por esta resolução. Ela, inegavelmente, esta resolução representou um verdadeiro avanço, considerada a resolução anterior. O que se está a falar, contudo, e nesse sentido é o meu voto, é de proteção deficiente, a levar, inclusive, à invocação
do princípio da precaução. E essa insuficiência procedimental que eu entendo presente na resolução impugnada é inferida em duas dimensões. Em primeiro lugar, a resolução não estabelece prazos peremptórios entre as etapas intermediária, que são 3, e a etapa final, como técnica adequada para o estímulo e controle da atuação dos órgãos. Ao contrário, ela privilegia a manutenção do padrão inicial, uma vez que em seu artigo 4º, parágrafo 4º, expressamente prevê que, caso não seja possível a migração para o padrão subsequente, prevalece o padrão já adotado. Nesse sentido, na minha visão, a formulação normativa de etapas intermediárias, visando a padrões progressivos de proteção da qualidade do ar, é retórica, uma vez que não previstos incentivos nem consequências para o inadimplemento das metas provisórias e, por conseguinte, da final. Quanto ao ponto, importante o argumento esgrimido na inicial. O dispositivo demasiadamente genérico permite a perpetuidade de altos patamares de contaminação atmosférica extremamente nocivos aos direitos fundamentais, à saúde e ao meio ambiente. Ademais, a insuficiência do procedimento escalonado para a consecução progressiva dos padrões intermediários e final favorece que a meta estabelecida pela OMS lá em 2005, a partir de consensos científicos na área, seja uma categoria de referência ilusória, na medida em que o desenho institucional, repito, favorece a observância do patamar inicial disposto na resolução, que é superior ao recomendado pela OMS. Repita-se, a resolução, ao deixar de estabelecer prazo para a progressão dos padrões, viabiliza que um padrão inicial altamente permissivo vigore sem prazo definido. Nesse cenário normativo, os padrões de qualidade do ar, que devem refletir objetivamente os níveis mais protetivos à saúde da população, em conformidade com os critérios da medicina baseada em evidências, ao serem estabelecidos em padrões iniciais permissivos em relação às diretrizes da OMS, constituem política pública insuficiente na proteção ao meio ambiente e à saúde. Já a segunda dimensão de insuficiência consiste na alocação da atribuição do controle dos padrões de qualidade de ar adotados nos estágios intermediários e final aos órgãos estaduais e distritais, mediante os planos de controle de emissões atmosféricas e os relatórios de avaliação da qualidade do ar, conforme os artigos 5º e 6º, sem que, para tanto, haja previsão de critérios mínimos a serem observados nesses planos e relatórios. Acrescento ao ponto a disciplina do parágrafo 3º do artigo 5º, que prevê o prazo de 3 anos para os órgãos ambientais elaborarem seus planos. Senhor presidente, esse voto que eu trouxe e cujos fundamentos eu mantenho, acompanhando a eminente relatora, levam-me, contudo, na parte dispositiva, a agora acompanhar o voto que foi proferido pelo ministro Luiz Roberto. Eu entendo mais adequado, com toda a vênia as compreensões contrárias, conhecer da ação, pelo princípio da fungibilidade, como ação de declaratória de inconstitucionalidade por omissão, porque a resolução, tal como posta, é válida, mas a inconstitucionalidade ela resiste justamente nos aspectos
por ela não abordados e que se traduzem numa proteção deficiente. Por isso, senhor presidente, conhecendo como ADO, eu, e no mérito, acompanho a eminente relatora quanto ao juízo de procedência da ação, com ressalva do prazo. Eu, neste ponto, e pelo fundamento, e pela circunstância de ter sido, inclusive, alterada a própria composição do CONAMA, agora voltamos a uma sistemática anterior, eu entendo mais adequado o prazo de 24 meses, que foi trazido, se bem me recordo, pelo ministro André Mendonça. É o voto, senhor presidente. Eu vou juntar voto por escrito. Então, Vossa Excelência julga procedente, acompanhando a relatora. Divergindo apenas da relatora, no sentido do prazo. A relatora apenas no comando do prazo. Na determinação, em vez de conceder 12 meses, eu concedo 24. Bueno. Ministro, com voto a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Ministro Dias Toffoli, com voto a Vossa Excelência. O ministro Dias Toffoli tinha me passado aqui um recado que votaria agora, rápido, mas então já colhemos depois. Ministro Ricardo Lewandowski, com voto a Vossa Excelência. Senhor presidente, ao fazer uma intervenção um tanto quanto abrupta, faltei com a cortesia e não cumprimentei Vossa Excelência, nem os ministros pares e os demais presentes. Faço, no entanto, agora. A matéria está muito bem delineada, foi amplamente discutida de forma bastante vertical, tanto no que diz respeito ao conhecimento, e eu, nesse aspecto, adiro integralmente aos argumentos da eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia. Conheço desta ação, porque aqui se impugna uma norma autônoma, abstrata, de efeitos gerais, portanto, passível de discussão por parte do plenário desta Suprema Corte. Eu compartilho de todos os argumentos também da eminente relatora quanto ao mérito. Entendo que nós estamos diante de uma norma de proteção que se afigura deficiente, atenta contra o princípio da precaução, mas, tal como já foi dito, tanto pelo ilustre ministro Alexandre de Moraes, que diverge, creio que em parte, pelo menos no que diz respeito ao aspecto dispositivo de seu voto, e também agora, com base na intervenção do ministro Luiz Roberto Barroso, eu entendo que esta resolução, em seu nascedouro, senhor presidente, ela se afigurava constitucional, em que pese as deficiências que ela apresentava e ainda apresenta, tal como foi salientado pela ministra relatora, a eminente ministra Carmen Lúcia. Portanto, se ela nasceu constitucional, embora com os defeitos apontados, ela, na verdade, caminha para a inconstitucionalidade. Então, penso que, do ponto de vista técnico, nós podemos, penso eu, decretar a improcedência da presente ação, tal como fez agora o ministro Alexandre de Moraes, exortar o CONAMA a editar uma norma que atualize os critérios regulatórios aplicáveis à matéria de acordo com os atuais padrões da OMS. Penso também, acho que estamos caminhando num consenso no sentido de que o prazo adequado, em função das dificuldades que a matéria envolve, seria idealmente de 12 meses, ao cabo do qual esta resolução seria totalmente inconstitucional e, se não alterada a norma, eu proponho que vigorem provisoriamente as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde em 2021. É como voto, senhor presidente, pedindo vênia à divergência. Então, Vossa Excelência adere ao voto do ministro Alexandre de Moraes, depois nós vamos ter que definir Sim. qual a corrente que vai prevalecer
e se acrescentaria essa última expressão de seguir a Organização Mundial da Saúde. Agora o ministro Toffoli já conseguiu religar, está no plenário. Como vota Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli? Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos os presentes. Cumprimento especialmente também a eminente relatora pelo voto profundo que trouxe na data de ontem e todos os votos anteriormente proferidos. Senhor presidente, eu peço vênia à relatora e aos que acompanham, eu vou votar no mesmo sentido do voto do ministro Alexandre de Moraes. E desde logo adianto que não aderiria a um aditamento para que valesse a possibilidade das orientações da OMC, no caso do prazo que foi estabelecido na proposição do eminente ministro Alexandre de Moraes, se esvair, e eu penso que aí teríamos que seria um outro instrumento jurídico. Então, já adiantando a minha posição também quanto a essa parte do voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski, agora há pouco pronunciado, eu fico estritamente no voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, julgando improcedente a ação com as consequências que Sua Excelência apontou no seu voto. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Ministro Gilmar Mendes, como vota Vossa Excelência? Boa tarde, presidente. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a todos os colegas, especialmente a eminente relatora, que, como já foi aqui destacado, fez um brilhante, profundo trabalho, não só nesta ADIM, mas em todos os temas que vimos discutindo ao longo desses dias, dessas sessões. Presidente, como já se viu, eu também trago um voto mais longo, mas eu vou fazer um resumo. Nós estamos diante de uma discussão delicada sobre políticas públicas. Então, eu tinha notado, como outros já fizeram, que há uma demora do Estado brasileiro em atualizar seus padrões. E isto foi tamanho que, em 2021, apenas 3 anos após a edição da resolução impugnada nesta ação direta, a OMS novamente revisou sua recomendação mundial. Esse quadro de inércia que reinou nas décadas de 90, 2000 e 2010 foi reconhecido pelo próprio Ministério do Meio Ambiente em informações prestadas nestes autos. Mesmo considerando a vigência da resolução CONAMA 00390 por 28 anos, poucos foram os estados que estabeleceram planos ou estratégias de monitoramento da qualidade do ar em seu território, bem como poucos foram os municípios que instituíram políticas locais de meio ambiente, de mobilidade urbana e de zoneamento e controle da atividade industrial, convergentes com a redução das emissões atmosféricas e melhoria da qualidade do ar. É evidente que esse quadro fático, decorrente da insuficiência normativa e da falta de vontade política que dominou inúmeros ciclos eleitorais e, portanto, diversos governos, não se mostra coerente com o mandado constitucional de tutela ambiental espelhado no artigo 225 da Constituição. E constitui fato notório e inescapável premissa fática desta ação direta de inconstitucionalidade que a poluição atmosférica causa incontáveis danos à saúde da população, também direito fundamental a ser assegurada pelo Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. Nada obstante esse lamentável cenário, não se pode olvidar que a Resolução 491/2018, editada pelo governo, imediatamente anterior ao atual, buscou estabelecer novo paradigma, mais protetivo no tratamento da matéria, como já foi reconhecido, inclusive, pela eminente relatora. O próprio autor da ação direta reconhece esse fato
Apesar de não ser possível dizer que a Resolução CONAMA 491 de 2018 é um verdadeiro retrocesso ambiental, porque em relação à maioria dos poluentes apresentou padrões de qualidade inicial mais restritivos do que os valores finais da resolução anterior, também não é dado afirmar ter representado um ganho de protetividade ao meio ambiente. Faço essa ressalva, presidente, para que esta Corte compreenda a necessidade de atuar com prudência, sem escorregar para o extremo de placitar uma política pública insuficiente, mas sim também direcionar-se para outro extremo, o de desqualificar com argumentos contrafactuais a construção do possível na realidade atual. Nesse sentido, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, efetivamente, constituem referencial técnico importante para a análise da política pública inaugurada pela Resolução 491 de 2018, de modo que constitui bom alvitre que o autor desta ação tenha lançado seus argumentos a partir desse instrumento qualificado da cooperação internacional. Igualmente relevante é a circunstância de que também o CONAMA pautou-se nos longos debates acerca da norma, mais de uma década transcorreu com o tema em tramitação, pela recomendação da OMS. Esse, aliás, é o entendimento consolidado desse Supremo Tribunal Federal ao enfrentar temas tormentosos da política pública de saúde do Brasil. Eu lembro do caso da pandemia da Covid-19, a DIN 6341, da relatoria do ministro Marco Aurélio, onde se diz que o direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados-partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar doenças epidêmicas, e os entes públicos devem aderir às diretrizes da OMS, não apenas por serem elas obrigatórias, nos termos do artigo 22 da Constituição da Organização Mundial de Saúde, mas sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito da saúde. Como finalidade da atuação dos entes federativos, é comum a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da OMS. Todavia, antes de passar ao contexto dos respectivos índices adotados, convém anotar que a própria OMS não advoga a vinculação absoluta dos Estados-partes às suas recomendações, reconhecendo expressamente que fatores econômicos, culturais e sociais devem ser ponderados na construção da política pública local. Confira-se. O objetivo geral da atualização global dessas diretrizes é oferecer recomendações quantitativas baseadas em saúde para o gerenciamento da qualidade do ar, expressas como concentrações de curto ou longo prazo para diversos poluentes atmosféricos-chave. Exceder a diretriz dos índices de qualidade do ar é associada a importantes riscos da saúde pública. Essas recomendações não são padrões legalmente vinculantes, porém eles conferem aos Estados-membros da Organização Mundial de Saúde uma ferramenta fundada em evidências que pode ser analisada para informar sua legislação e políticas públicas. Ao fim, essas diretrizes visam fornecer direcionamento para auxiliar a reduzir os níveis de poluentes atmosféricos, de modo a diminuir o enorme fardo sanitário resultante da exposição à poluição atmosférica ao redor do mundo. E aí acentua. Diferença, documento da OMS, diferenças também existem entre países no desenvolvimento e implementação de políticas, regulações e regras de controle da qualidade do ar, que levam em consideração as últimas evidências pesquisadas sobre os impactos de poluentes ambientais do ar na saúde. Políticas para reduzir emissões de poluentes do ar, que são claramente preferíveis e devem ser o foco principal de qualquer plano de gerenciamento da qualidade do ar, mostram-se altamente dependentes do contexto, o que pode ser efetivo e contribuir para o incremento da saúde pública em determinado cenário, pode não funcionar em outro. E em outra passagem disse: padrões de qualidade do ar também dependem de escolhas políticas sobre quais efeitos sobre a saúde e o meio ambiente devem ser evitados e em que extensão as populações devem ser protegidas.
eles também dependem do nível de desenvolvimento econômico do país, capacidade de controle da qualidade do ar e outros fatores. E aí, na parte final, dentro dos parâmetros legais estabelecidos e utilizando as diretrizes da OMS como ponto de partida, o desenvolvimento de padrões envolve a análise de inúmeros aspectos. E, num ponto final, que eu também grifei, disse o seguinte: a viabilidade do cumprimento dos padrões propostos, o que inclui averiguar os custos e benefícios da observância. Significa dizer, em outras palavras, que, como nós temos apontado, não basta apenas a regulação ou a normação, mas é preciso que nós consideremos também a implementação, o cumprimento daquilo que foi estabelecido. Essa ressalva é importante para enquadrar corretamente o debate nesses autos. Há que se construir políticas públicas com base em evidências científicas, inclusive aquelas fornecidas por organismos internacionais, sem, porém, descuidar ou descurar das peculiaridades locais e de outros postulados igualmente tutelados constitucionalmente, como a livre iniciativa, o desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza. Eu, então, passo e trago aqui, inclusive, o que foi decidido na ADC número 42, sobre o novo Código Florestal, dizendo que, por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores, como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos. E depois eu entro, então, nesta questão dos padrões de qualidade do ar da resolução e digo o seguinte: é importante reiterar neste ponto as ponderações da própria OMS no sentido de que os seus padrões de qualidade do ar devem ser aplicados na medida das peculiaridades locais, observando custos de conformidade, necessidades socioeconômicas e até mesmo aspectos culturais. A justificativa técnica apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente a este tribunal evidencia essas preocupações na elaboração do diploma impugnado. Lei. Importa reforçar que não é somente por meio de padrões mais restritivos de qualidade do ar que será obtida a melhoria na qualidade ambiental, mas sim pela existência de uma política integrada e articulada de governo, com melhor conhecimento do cenário existente e que proporcione mudanças de ordem urbana, de transportes, industrial e tecnológica, cujas soluções possíveis vão além das competências dos órgãos ambientais e do CONAMA. Com isso, o instrumento legal deve definir padrões com progressiva redução, atendendo a preceitos ambientais de saúde pública, de capacidade de substituição tecnológica e com viabilidade econômica. Como forma de ilustrar a dificuldade do estabelecimento de padrões mais restritivos em âmbito nacional, fato esse que foi amplamente debatido no CONAMA, destaca-se a atual realidade da gestão da qualidade do ar no país. E disse em seguida: em pesquisa na rede mundial de computadores, realizada pelo MMA em janeiro de 2019, buscaram-se identificar as informações disponíveis sobre a qualidade do ar de cada unidade federativa. Para tanto, foi feito o levantamento de quais unidades federativas monitoravam a qualidade do ar e indicavam o respectivo número de estações, disponibilizavam os dados pela internet, contavam com relatório de qualidade do ar. Em seguida, então, afirma-se: foi constatado que a disponibilidade dessas informações ainda é escassa no Brasil. Chama atenção porque esta resolução, presidente, ela tem o objetivo, já foi anotado hoje pelo ministro André Mendonça, de articular as ações dos Estados-membros. Então, diz o documento do meio ambiente. Foi constatado que a disponibilidade dessas informações ainda é escassa no Brasil. Das 27 unidades federativas, em apenas 15 delas, e aí são citados Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, foi identificado algum tipo de monitoramento da qualidade do ar. Dentro
Dentre esse grupo, ainda há grande variação em relação à quantidade de equipamentos e poluentes monitorados. Atualmente, apenas 4 estados, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, monitoram todos os parâmetros da resolução CONAMA 491 de 2018. No que diz respeito às estações de monitoramento, segundo informações disponibilizadas nos sítios eletrônicos de órgãos ambientais estaduais, constatou-se que no país operam atualmente 287 estações distribuídas em 114 municípios. Dessas, 85 estão localizadas na região sudeste, 244 estações. 7% no sul, 20 estações. 5% no nordeste e 3% no centro-oeste. No nordeste, 15 estações e no centro-oeste, 8 estações. Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo destacam-se no cenário nacional, concentrando 62% das estações identificadas, com 36% e 26% do total, respectivamente. Com relação aos dados de monitoramento, foram analisados os relatórios de qualidade do ar publicados e disponibilizados pelas unidades federativas nos últimos 3 anos. As unidades federativas com relatórios publicados são Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Na análise foram comparados os resultados reportados nos relatórios com os padrões de qualidade do ar intermediários, 1P e PI1, estabelecidos pela Resolução CONAMA 491 de 2018, suspensão, PTS, no DF e Goiás, e material particulado, MP10, no DF. A partir da análise realizada, prossegue essa informação do meio ambiente, constatou-se que o pior resultado é o atendimento aos valores estabelecidos para ozônio, com atendimento ao limite estabelecido em PI 1 por 18% das estações em São Paulo, 33% das estações do Rio de Janeiro e 83% das estações no Rio Grande do Sul. E aí, por isso, na conclusão, disse: mostra-se, portanto, que além de ainda não se conhecer a situação da qualidade do ar em todo o país, nos estados em que o monitoramento da qualidade do ar é realizado, constata-se o não atendimento integral aos valores de PI1 estabelecidos pela Resolução CONAMA 491. Diante disso, justifica-se a necessidade de que os padrões de qualidade ambiental tenham sido construídos de forma incremental, com uma escala gradual e crescente de exigências, visando a viabilidade da adoção de padrões sustentáveis, ambiental, social, cultural, tecnológico e economicamente viável. Assim, sob o ângulo quantitativo, a Resolução 491 de 2018 do CONAMA não se mostra, a meu ver, contrária ao Comando de Proteção Ambiental da Constituição Federal, considerados os critérios técnicos fornecidos pela OMS. Pela descrição que nós vimos do Ministério do Meio Ambiente nessas informações, o que resulta, presidente, é um grave problema de implementação, que exige a articulação do ente central, federal, com os entes estaduais. Eu, então, caminhando já para a conclusão, falo ainda do procedimento e de prazos de reavaliação e transcrevo, então, a partes da resolução a propósito dessa temática, a partir do artigo 4º, e digo o seguinte: a lógica da resolução é o desenvolvimento dos padrões de qualidade do ar do nível intermediário inicial P1 até o nível PF, que constitui a meta estabelecida para a política pública em tela. Por isso, o artigo 4º prevê que os padrões de qualidade do ar definidos nesta resolução serão adotados sequencialmente em 4 etapas. Especificamente, quanto à evolução dos padrões, o procedimento prescrito pelos preceitos envolve, em um primeiro momento, a elaboração pelos estados e pelo Distrito Federal, no prazo de 3 anos, de planos de controle de emissões atmosféricas, cujos padrões de qualidade do ar devem observar os da resolução
e as diretrizes do PRONAR, artigo 5º caput, parágrafo 1º. Ademais, os estados devem elaborar a cada 3 anos relatório de acompanhamento do plano, indicando eventuais necessidades de reavaliação. O plano e o respectivo relatório devem ser encaminhados ao Ministério do Meio Ambiente, que consolidará as informações e as encaminhará ao CONAMA, de forma a subsidiar a discussão sobre a adoção dos padrões de qualidade do ar subsequente. Assim, a resolução prevê prazos para a implementação dos planos subnacionais e também para sua reavaliação, o que inclui a progressão na escala de padrões de qualidade do ar a ser realizada pelo CONAMA. Quanto a esse ponto, o artigo 4º, parágrafo 3º, esclarece que os padrões de qualidade do ar intermediários e final, PI 2, PI 3 e PF, serão adotados cada um de forma subsequente, levando em consideração os planos de controle de emissões atmosféricas e os relatórios de avaliação da qualidade do ar, elaborados pelos órgãos estaduais e distrital de meio ambiente. Contudo, o parágrafo 4º do artigo 4º admite que, caso não seja possível a migração para o padrão subsequente, prevalece o padrão já adotado. Segundo o requerente, esse dispositivo flexibiliza demasiadamente a evolução dos índices, infirmando o sistema escalonado de progressão da qualidade do ar. Ao contrapor-se a esse argumento, o Ministério do Meio Ambiente aportou as seguintes considerações. Adicionalmente, a Resolução CONAMA 491 prevê que os padrões de qualidade do ar, intermediários e final, serão adotados cada um de forma subsequente e que o Ministério do Meio Ambiente deverá consolidar as informações disponibilizadas pelos órgãos ambientais estaduais e distrital referentes ao plano de controle de emissões atmosféricas e relatórios de avaliação da qualidade do ar e apresentá-las ao CONAMA até o final do 5º ano da publicação da resolução, de forma a subsidiar a discussão sobre a adoção dos padrões de qualidade do ar subsequentes. Assim, será possível realizar de forma técnica e consistente ciclos de revisão e definição de prazos para os demais padrões estabelecidos, considerando os avanços obtidos e levando-se em consideração os planos de controle de emissões atmosféricas, instituídos de forma inédita pela resolução e os relatórios de avaliação da qualidade do ar a serem apresentados pelos órgãos ambientais estaduais e distrital. Tendo em vista que a resolução anterior levou quase 30 anos, diz o Ministério do Meio Ambiente, para ser revista, que as discussões sobre a sua atualização duraram quase 7 anos, que há a previsão de revisão em 5 anos, e ainda considerando que o primeiro padrão intermediário com reduções expressivas entrou em vigor quando da publicação da resolução, configura-se razoável e aderente à necessidade de conhecimento das diferentes realidades encontradas no país que uma resolução em nível nacional deve considerar. A resolução estabelece ainda que os planos de controle de emissões atmosféricas deverão ser elaborados pelos órgãos estaduais e distrital do meio ambiente até dezembro de 2021, utilizando os padrões de qualidade do ar aprovados e demais diretrizes do Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, ou PRONAR. Estes planos têm como objetivo principal a melhoria da qualidade do ar, buscando a redução das emissões de poluentes para a atmosfera, seja esta através da busca de novas tecnologias ou no avanço do controle das omissões. Mais à frente, na manifestação, a autoridade ambiental assevera que o PI 1 em vigor não é plenamente atendido pelos estados que reportam dados de monitoramento, representando ainda um desafio a ser superado antes da definição de prazos para padrões ainda mais restritivos. As premissas do Ministério do Meio Ambiente consistem na instauração de política pública que permite ciclos de reavaliação das metas, com produção de dados e diálogo entre as instâncias federativas, bem como na precariedade do monitoramento dos índices e dos padrões efetivamente registrados. A primeira tese está correta. A Resolução 491 de 2018 estabelece diálogo federativo, instando os entes subnacionais
a elaborarem planos de controle e relatórios de avaliação em prazo determinado, com a subsequente decisão da autoridade federal sobre o tema. Entretanto, esse procedimento não se coaduna com a possibilidade de manutenção automática, sem qualquer ônus argumentativo ou prazo determinado, do padrão de qualidade do ar intermediário, impossível interpretação do artigo 4º, parágrafo 4º do diploma questionado. Sobre esse aspecto, a doutrina leciona. Sobrevindo a decisão conformadora da política, inicia-se a implementação que deverá observar os princípios e diretrizes, prazos e métodos qualificados, etc. A avaliação que se dá por vários métodos vai verificar o impacto da política, se os objetivos previstos estão sendo atingidos e se há algo a ser modificado. Isto é, irá aferir a adequação de meios e fins, promovendo a relegitimação ou a deslegitimação da ação pública e também fornecendo elementos para o controle judicial, social ou pelos tribunais de contas. Perceba-se que as metas e prazos devem ser devidamente delimitados, de modo a viabilizar a reavaliação da execução da política e seu controle pelo Estado e pela sociedade. O parágrafo 4º do artigo 4º da resolução, a depender da interpretação adotada, além de tornar imprecisos esses aspectos, implica, a meu ver, a equivocada revisão da meta em si, ao invés de exigir a análise da adequação de meios e fins, ou seja, da eficácia das medidas adotadas pelo Estado brasileiro. Em síntese, buscou-se o caminho mais fácil. Diante da dificuldade do objetivo estabelecido, não se identifica o erro no caminho percorrido, mas sim modifica-se o próprio objetivo para torná-lo mais leniente. Soma-se a isso a incorreção da segunda premissa do Ministério do Meio Ambiente. O desempenho pífio dos entes estaduais e distrital no gerenciamento da qualidade do ar pode justificar padrões de qualidade do ar menos restritivos, quantitativamente considerados em relação à recomendação da OMS, mas não corrobora a instauração de política permissiva. Em verdade, na forma como lançado o dispositivo, criou-se, talvez, um incentivo à inércia que domina a postura do Estado brasileiro no enfrentamento da questão da poluição atmosférica. Os padrões estruturados da forma escalonada perdem a coercibilidade, deixando de influenciar os estados e o Distrito Federal a se empenharem na melhoria do monitoramento e dos índices. Por mais que se apresentem obstáculos na execução da política pública, cumpre vencê-los com vontade política e persistência orçamentária. É natural que semelhante empreendimento exigirá foco dos mandatários e gastos públicos, mas antecipar essas dificuldades com a finalidade de anular de antemão as metas estabelecidas significa gestar política pública nata e morta, vulnerando o comando do artigo 225 da Constituição Federal. Com efeito, seria contrassenso desta Corte considerar as peculiaridades nacionais que justificaram o estabelecimento de metas, padrões de qualidade do ar, por vezes menos protetivos do que os pretendidos por entidades dedicadas à proteção do meio ambiente, para em seguida chancelar procedimento de reavaliação que pode solapar a própria meta, já presumivelmente adequada à realidade do país. Portanto, a redação do artigo 4º, parágrafo 4º da resolução do CONAMA, caso interpretada como salvaguarda automática, pode oferecer proteção insuficiente ao meio ambiente sob a ótica do controle da poluição atmosférica e à luz do artigo 225 da Constituição Federal. E aí, então, eu repasso todas essas questões, presidente, e me encaminho agora para a conclusão, repassando também a questão sobre episódios críticos de poluição do ar e o direito de informação, para, então, presidente, encaminhar o meu voto pedindo todas as vênias à eminente relatora. Eu digo o seguinte: nesse contexto normativo, referindo às normas da resolução, é forçoso reconhecer que o diploma impugnado assegura fluxo de informações suficiente à população acerca de todos os ciclos
da política pública de controle da qualidade do ar. Inexiste na Resolução 491 de 2018 do CONAMA a imposição de sigilo sobre quaisquer informações, tampouco dispositivos que dificultem o acesso da população aos dados produzidos pelo Estado. Outro sim, há substrato normativo a vincular os entes federativos ao dever de compartilhar com a população informações suficientemente especificadas acerca do monitoramento e controle da qualidade do ar de forma objetiva e didática. Portanto, sob o ângulo do direito fundamental à informação, não vislumbro aqui inconstitucionalidade. Mas, considerando já as questões que nós colocamos e que foram discutidas no início desta sessão, e o déficit interpretativo que resulta, inclusive, do artigo 4º, parágrafo 4º da resolução, eu peço todas as vênias à eminente relatora, mas estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes e julgo improcedente o pedido, realizando o apelo ao CONAMA para que proceda à atualização e ao aprimoramento da norma, especialmente no que concerne aos prazos de progressão dos padrões de qualidade do ar e as metas de fiscalização e controle dos entes competentes. Nós sabemos que aqui estamos diante, presidente, já foi ressaltado, de um enorme desafio, que é o desafio de controle de políticas públicas. E me chamou a atenção um artigo recente publicado por um autor de grande nomeada e respeito, que é Fernando Schiller, chamando a atenção para a problemática da intervenção judicial no controle de políticas públicas, dizendo ele que nós, tanto quanto possível, devemos prestar atenção à fórmula da separação dos poderes. E aí ele diz sobre as determinações que existem na Constituição. E ele diz que o salário mínimo, por exemplo, cubra as necessidades vitais básicas do trabalhador e sua família, da habitação ao lazer. Nosso atual mínimo, por óbvio, não dá conta disso. Não teríamos aí um claríssimo estado de coisa inconstitucional falando desta questão? No capítulo sobre educação, leio que o nosso sistema de ensino deveria dar formação plena ao ser humano e preparar nossos estudantes para o mercado de trabalho. Opa, diz o autor, tiramos a cada 3 anos os últimos lugares no PISA. E basta dar uma olhada nas redes estaduais de ensino para saber que há pouca coisa parecida com formação para o trabalho. Não teríamos aí mais que claríssimo estado de coisas inconstitucional? Por que os partidos não agem e o Supremo não alega omissão nesses e em tantos outros casos? Talvez porque se reconheça que políticas públicas evoluam com o tempo. Talvez porque o tema seja politicamente irrelevante, ou quem sabe menos urgente. Seria o caso da educação? É difícil saber. E aí, então, ele diz, quando se abre a caixa de Pandora da subjetividade analítica, tudo pode ser, deixar de ser, ou quem sabe vir a ser, não é mesmo? E aí, ele diz, é algo curioso, que se presta atenção a questões bastante abertas à interpretação, mas temas perfeitamente objetivos, determinados pela Constituição. Ou temas perfeitamente objetivos determinados pela Constituição são solenemente ignorados. Em seu artigo 41, a Constituição determina que seja regulamentado por lei a avaliação de desempenho dos servidores públicos. Isso está lá, dormindo na Constituição há 24 anos. Foi incluído na emenda 19 de 98, junto com a inclusão do princípio da eficiência, aliás, corretamente citado. A pergunta é, ninguém fará nada a respeito? Não há aí ainda mais claríssimo estado de coisas inconstitucional? Haveria algum tipo de preferência por esta ou aquela política pública? E aí, então, ele coloca essa questão para assentar a premissa de sua proposta, a conclusão de sua proposta, dizendo que devemos prestar atenção à divisão de poderes. Eu encerro
lembrando, presidente, que nós tivemos vários debates a propósito do estado de coisa inconstitucional, a partir do debate, da controvérsia que tivemos sobre o sistema prisional. Recentemente até dialogava com o ministro André Mendonça, dizendo que tinha a impressão de que aquela decisão tinha sido de pouca valia. Sua Excelência, então, contrapunha, dizendo que sim, que tinha tido alguma valia, que de alguma forma tinha impulsionado o Estado a prover vagas para o sistema, a partir da deliberação concreta que tomamos de descontingenciamento do FUNPEN, decisão que foi implementada pelo ministro Alexandre de Moraes quando de sua passagem pelo Ministério da Justiça. Mas nós vemos que continua caótico o sistema o sistema penal ou de aplicação do direito penal entre nós. E é um sistema que está também sob a nossa responsabilidade, sob a responsabilidade do Judiciário. Basta dizer, nós temos 800 mil vagas, 800 mil presos, um pouco mais do que isso, para 400 mil vagas declaradas. Portanto, é conhecida a situação de superlotação. E, claro, não se resolve este problema. Só para lembrar o debate que houve no passado na Alemanha, num dado momento se colocou um questionamento, talvez seja até um dos casos inaugurais do chamado apelo ao legislador, em que se disse que a disciplina prisional estava assente em regulamentos e que isto exigia lei. E a Corte, então, disse que, considerando a tradição, a Corte Constitucional Alemã, que era necessário declarar-se ainda constitucional aquela norma, porque a solução outra seria liberar todos os presos todos estariam em situação irregular. Quando nós falamos do estado de coisa inconstitucional, se levássemos isto de forma extrema e dogmática, teríamos que mandar liberar uma quantia enorme de presos para fazermos o ajuste, o que causaria, obviamente, imensa comoção social. Veja como é complicado lidar com temas desse tipo, ainda quando eles estejam sob a nossa responsabilidade, como é o caso do sistema prisional, que também está sob a responsabilidade do Judiciário, não exclusivamente, mas também sob a responsabilidade do Judiciário. Mas, só para dizer, presidente, que sem renunciar ao controle de políticas públicas, nós devemos estar atentos a esses aspectos que são extremamente delicados. Não podemos declarar a inconstitucionalidade tucu da resolução, porque poderíamos até repristinar situações anteriores. E, ao mesmo tempo, temos que estabelecer um diálogo institucional para caminharmos o work in progress no sentido do implemento daquela meta. Quando se discute o detalhamento da Constituição brasileira em relação a muitos direitos sociais, muito distantes da realidade, muitos questionam, dizendo isso não deveria estar no texto constitucional. Eu digo não, deve estar no texto constitucional, inclusive a cláusula sobre o salário mínimo, para que nós estejamos atentos ao dever de sua implementação. Mas é claro que devemos também trabalhar com um pensamento de possibilidades, aquilo que o professor Peter Heberle chama de Möglichkeitsdenken. Então, é fundamental que nós estejamos atentos e, por isso, a esses aspectos da possibilidade e, por isso, portanto, eu subscrevo às inteiras a conclusão, a parte dispositiva do voto do ministro Alexandre de Moraes, me agregando às posições que timbraram como improcedente a ação, assentando que é necessário, sim, em obter dictum,
destacar a necessidade de atualização, mas eu deixo também uma outra observação, que ressai das importantes informações trazidas pelo Ministério do Meio Ambiente. Não estamos no âmbito apenas de um problema normativo, nós estamos diante de uma questão complexa de sua implementação. Nós vimos quantos estados estão distantes da meta, não tendo sequer centros ou centrais de monitoramento. Pedindo todas as vênias à eminente relatora pelo trabalho magnífico que realizou e que realiza no tribunal, mas que realizou nestas questões ambientais, e que nós ainda vamos ter o prazer de ouvi-lo em outros casos. Eu me coloco na divergência quanto a esse aspecto da solução, da parte dispositiva da decisão. E Vossa Excelência também, na parte dispositiva, acompanha a divergência quanto ao prazo de 24 meses? 4 meses, 24 meses. Tá. Bom, então nós já temos aqui os 6 votos para a declaração, para a improcedência, e 6 votos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos pela concessão do prazo de 24 meses. Eu elaborei o voto exatamente no sentido desse último artigo que o ministro Gilmar deu. O Supremo Tribunal Federal vem sendo instado a decidir matérias em relação às quais ele não tem a mais tênue expertise, de sorte que essa é uma matéria que demandaria um conhecimento técnico e que, efetivamente, não tivemos formação para isso. Entretanto, essa ponderação do ministro Barroso, de que, quando se trata de um atingimento frontal a direitos fundamentais, como só é seu direito ao meio ambiente saudável, que é um dever do Estado e dever de todos nós, aí sim, aí se pode ultrapassar os limites da jurisdição constitucional. Quer dizer, a minha originária proposição levaria à improcedência do pedido. E eu verifico que o que disse a ministra Carmen Lúcia? Não estou nulificando a resolução do CONAMA. Ela fica vigente, apenas concitada a tornar mais eficiente as normas protetivas do meio ambiente nos termos daquilo que Sua Excelência votou. Sucede que aqui o ministro Gilmar levantou uma questão técnica que vai nos levar à impossibilidade da procedência sem declaração de nulidade por falta de quórum. Então, para harmonizar o julgamento da Corte, eu vou pedir vênia à ministra Carmen Lúcia, acho que tem razão, e o resultado vai ser praticamente o mesmo, só que eu vou aderir à improcedência, tal como fiz quando examinei que o exame de ordem estava a caminho da inconstitucionalidade e também quando examinei a questão da reserva de mercado da OAB, que irão criar a Defensoria Pública, e disse também que aquele ato normativo da OAB que inviabilizaria a criação da Defensoria Pública obrigatória pela Constituição Federal também estava a caminho da inconstitucionalidade. Então, a maioria formada foi no sentido da improcedência do pedido para declarar as normas impugnadas ainda constitucionais, e no item B, talvez a expressão aqui sugerida tenha de ser diferente. Não sei, o ministro Alexandre, quando mandou a conclusão do voto, mencionou apelar ao CONAMA a editar. No meu modo de ver, nós não podemos deixar uma brecha do CONAMA só receber da Suprema Corte um apelo. Eu acho que deveria ser determinar ao CONAMA que, no prazo de 24 meses, implemente a matéria de acordo com os atuais padrões da OMS, nesse prazo que saiu vencedor, de 24 meses. E assim, então, concluímos o julgado. Faço apenas uma observação, ministro Alexandre.
A primeira divergência foi aberta pelo ministro André Mendonça, que acabou, na sessão de hoje, reajustando o voto para acompanhar integralmente os adendos que Vossa Excelência fez. Como o ministro André Mendonça abriu a divergência e reajustou o voto, eu entendo que a relatoria possa caber a ele, salvo a opinião de Vossa Excelência. Sem problemas, presidente. Pois não. Então, proclamado esse resultado, redigirá o acordo o ministro André Mendonça e pede a palavra ao nosso Apenas um esclarecimento, senhor presidente, louvando Vossa Excelência pela proficiência de sempre com que gere, administra, conduz os julgamentos dessa Corte, apenas indago, então, que, vencidos os 24 meses, sem uma ação do CONAMA, não é? Sem que o CONAMA atenda essa determinação do Supremo Tribunal Federal, a sanção seria, então, a vigência das diretrizes da OMS assim, de 2021. O CONAMA a editar uma normatização que atualize os critérios regulatórios aplicáveis à matéria de acordo com os atuais padrões da OMS no prazo de 24 meses. Pois não. Tá bom? É isso. Então, com esse resultado, eu agradeço a colaboração dos eminentes colegas que estão presencialmente aqui, os que estão por videoconferência, agradecendo também a todos os colaboradores. O ministro André está pedindo a palavra? Sim. Por favor, senhor presidente, até considerando a relatoria ficar a mim incumbida e tentando, de alguma forma, sintetizar e de forma correta o entendimento do colegiado, ou pelo menos da maioria do colegiado, seria, além da improcedência, determinar a nova resolução e no ponto que me parece ser o mais sensível, para que nós não cometamos uma impropriedade, atribuir a responsabilidade ao CONAMA para editar uma nova resolução, e se houver algum desacordo ao que eu vou falar, por favor, estou totalmente aberto. E também me comprometo a fazê-lo a 4 mãos com o ministro Alexandre nesse sentido. Isso já resolve. A edição de uma nova resolução, adotando-se ou levando-se em consideração as novas diretrizes trazidas pela OMS, à luz da realidade nacional, das peculiaridades locais e até me valendo de alguns apontamentos dos votos, dos primados da livre iniciativa, do desenvolvimento social e da redução da pobreza. Se não houver nenhuma divergência sobre esses pontos... Senhor presidente, eu peço novamente a palavra e já me excuso pela insistência desses meus pedidos de esclarecimentos. A doutora Carmen fez a gentileza de chegar às minhas mãos a conclusão a que Vossa Excelência chegou, senhor presidente, agora com as achegas do eminente ministro André Mendonça. Considerado o que Vossa Excelência apregoou, eu tenho o seguinte em mãos. Diante do exposto, julgo improcedente a presente ação direta para a. Declarar que as normas impugnadas são ainda constitucionais e b. Determinar ao CONAMA, deve ser a edição ou editar uma normatização que atualize os critérios regulatórios aplicáveis à matéria de acordo com os atuais padrões da OMS, no prazo de no prazo de 24 meses. Aí a gente pode editar que prevalecerão em havendo inadimplemento do prazo fixado. Perfeito, porque nós temos que ter uma sanção, não é? Ou uma astrente, ou então uma sanção como essa que nós estamos preconizando. Eu não me oporia ao que o ministro André Mendonça está sugerindo agora, ou seja, que os padrões atuais da OMS, não é? Devem estar consentâneos com a realidade nacional, evidentemente. É isso? Bom, o ministro Alexandre e o ministro André já estão de acordo na redação e vão assim dispor. Está bem? Então, mais uma vez, agradecendo os eminentes colegas e os colaboradores, advogados que tão bem sustentaram a causa de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República aqui presente, eu declaro encerrada a sessão.